Precisei voltar mais cedo da chácara para pegar meus remédios. Ouvi a risada de uma mulher na cozinha e, assim que abri a porta, fiquei paralisada ao ver quem estava sentada à mesa. Olá, sejam bem-vindos ao Recanto das Histórias. Eu sou o Léo. Antes de começarmos, escrevam aqui nos comentários de onde vocês estão assistindo. Adoro saber até onde nossas histórias estão chegando. Marina estacionou em frente ao prédio e respirou fundo. Que situação! Naquele momento, ela já deveria estar tomando sol com as amigas na piscina do sítio, mas descobriu que havia esquecido os remédios em casa. Não podia pular a dose. Com o coração não se brinca. Comprar aqueles medicamentos no sítio era impossível. Não havia farmácia por perto. Nem mesmo na cidade eles se encontravam em qualquer lugar. Marina tinha o hábito de encomendar com antecedência antes que a embalagem acabasse. Um defeito cardíaco, que ela nem suspeitava ter, se manifestou durante a gravidez. Desde então, Marina fazia tratamentos periódicos com medicamentos e consultava o cardiologista a cada 6 meses. Nada agradável, claro, mas dava para viver. Em 10 anos, ela já havia quase se acostumado. Poucas horas atrás, Marina havia partido para o sítio da amiga Márcia. Havia se preparado com cuidado. Pegou o biquíni, a saída de praia, não esqueceu o protetor solar. Mas o mais importante, os comprimidos, ficou sobre a mesinha do corredor. Teve que voltar. O pior de tudo era que ela só havia se lembrado a poucos quilômetros do destino. Bom, podia ser pior. Marina bem poderia ter se dado conta à noite, bem na hora de tomar o remédio. Como dizia a avó cabeça fraca, pernas cansadas, deixa pra lá. Ela ainda chegaria ao aniversário da amiga. Já havia ligado para as meninas contando sobre o imprevisto, e elas responderam que não era audiência com a rainha, podiam esperar. Marina sorriu, imaginando como seria bom aquele fim de semana. 2 dias inteiros com as amigas. Piscina, sol, o rio pertinho do sítio, conversas do coração, risadas, lembranças da juventude animada que compartilharam. E ainda havia o plano de ir ao campo para uma sessão de fotos. Elas tinham se esforçado muito para isso. Marina imaginou a surpresa de Pedro, seu marido. Ele havia a acompanhado até o carro, ajudado a guardar as malas, desejado boa viagem e voltado para trabalhar. Claro que ele não esperava vê-la tão cedo. Marina decidiu que iria surpreendê-lo. Entraria no apartamento de mansinho na ponta dos pés e apareceria diante do marido de repente. Eles viviam se pregando peças um ao outro. Era parte do relacionamento deles. E essas brincadeiras, gentis, alegres, inocentes, agradavam a ambos. Também a Catinha, a filha deles de 10 anos. Catarina havia herdado o senso de humor dos pais e vivia aprontando com os amigos. Catarina estava no acampamento pela primeira vez na vida. Estranho, claro. A casa estava silenciosa demais sem a vozinha dela, sem as risadas, sem as perguntas sem fim. Mas Catarina estava adorando. E isso era o que importava. Já havia feito novos amigos. Ela ligava para os pais todos os dias, conforme combinado. Mas pelo jeito que a filha tinha pressa de encerrar a conversa para voltar correndo à sua vida independente, Marina percebia que a menina estava ótima. Que família maravilhosa eles haviam construído, afinal. Unida, feliz. Brigavam às vezes, é claro, mas ele sempre dava o primeiro passo para a reconciliação. E isso era ótimo, porque Marina tinha um temperamento que não lhe permitia tomar a iniciativa de se desculpar, mesmo quando estava errada. Já Pedro era mais suave, pelo menos com a mulher amada. Pedro havia sido criado por pessoas extraordinárias. Marina adorava os sogros. Inteligentes, discretos, amorosos. Eles eram bem mais velhos do que os pais de Marina. Pedro havia chegado tarde na vida deles. Quando jovens, não havia tempo para filhos. Ambos construíam carreiras. Seu Antônio era professor de matemática na universidade local. Adorado tanto pelos alunos quanto pelos colegas. Seu bom humor e sua generosidade o tornavam um orador extraordinário. Ele explicava temas complexos com linguagem simples e acessível, usando piadas, exemplos do cotidiano e histórias engraçadas.
Dona Conceição havia ensinado matemática e física a vida toda. Começou como professora, depois virou vice-diretora, e nos últimos 7 anos antes de se aposentar foi diretora, também querida por alunos e pais. Claro que pessoas tão boas haviam criado um filho exemplar. Pedro não seguiu os passos dos pais. Tinha aptidão para a matemática desde cedo, o que não era surpresa tendo aquela mãe e aquele pai, mas em vez de continuar a tradição do magistério, escolheu ser programador. E como se descobriu depois, havia feito a escolha certa. Pedro tocava vários projetos ao mesmo tempo e adorava aquilo. Às vezes, como hoje, trabalhava de casa. Marina gostava de observá-lo assim. Nessas horas ele tinha um ar inspirado e feliz. Marina sempre achou que Pedro se parecia muito com os pais, tanto fisicamente quanto no jeito de ser. Mas quando Catarina nasceu, Pedro revelou à esposa o seu único segredo, e muito importante. Não entendo como alguém consegue abandonar um bebê assim, disse ele um dia, olhando para a filha recém-nascida. Marina entrou prontamente no assunto. Ela mesma havia refletido recentemente sobre crianças abandonadas pelos pais. Antes não pensava muito nisso, mas, tornando-se mãe, havia passado a enxergar a vida de outro ângulo. Agora, Marina sabia quanto amor e cuidado um ser humano tão pequeno precisa. Pedro, de repente, olhou direto para a esposa e disse: Marina, tem uma coisa muito importante sobre mim que eu nunca te contei, porque eu mesmo tentava não pensar nisso. É pesado, mas não consigo mais ficar calado. Marina ficou tensa. O coração apertou com um mau pressentimento. Não esperava nenhuma boa notícia. Sabe, eu sou adotado. Meus pais me buscaram num orfanato. Minha mãe biológica me abandonou. Dizem que era uma menina nova, frívola, leviana. Pariu e fugiu. Não a encontraram depois. Devia ser de outra cidade. Marina, que naquele momento estava junto ao fogão, abaixou-se com cuidado até a cadeira. As pernas haviam fraquejado. Era algo tão desconcertante e tão avassalador que a cabeça começou a zunir. Como assim? Os sogros não eram os pais biológicos de Pedro, mas eles eram uma família tão maravilhosa. Os 3 se pareciam tanto, até na aparência, e mais ainda no temperamento. Eu soube quando completei 17 anos. Por acaso encontrei os documentos no armário da mãe. Era a certidão de adoção. A princípio não entendi nada, fui perguntar a eles, mas eles acabaram confirmando. Foi assim que Marina soube que os pais de Pedro haviam tentado por muito tempo ter filhos, sem sucesso. Os 2 tinham problemas de saúde reprodutiva e, além disso, já não eram jovens. Nada dava certo. Uma ex-colega de turma de Dona Conceição trabalhava na maternidade. Ela conhecia a história da amiga e tinha muita pena. Por isso, quando apareceu um bebê abandonado, um menino maravilhoso, saudável, forte, ela ligou imediatamente para Dona Conceição. Ela não precisou pensar muito. Naquele momento, mais do que qualquer coisa no mundo, ela queria ser mãe. O marido compartilhava desse desejo, e foi assim que Pedro chegou às mãos seguras deles. Assim que o bebê foi transferido para o abrigo, ele já foi levado para a família. Eles são muito bons, mamãe e papai, disse Pedro. Eu os amo muito. Quando a verdade veio à tona, eu quase não me assustei. Não me abalou, porque no fundo, nada havia mudado. Eu sabia muito bem que meus pais me amavam, e eu também os amava. O que mais se precisava? E você nunca pensou nos seus pais biológicos, nos parentes de sangue? Perguntou Marina. É uma curiosidade enorme saber quem são, por que te deixaram, como foi a vida deles. Na época em que soube a verdade, tratei de esquecer tudo e não pensar mais nisso. Exatamente porque, claro, eu tinha essa curiosidade. Mas me proibi de pensar nisso, porque me parecia uma traição aos meus pais, que me acolheram e me criaram, mesmo que eles nunca tivessem demonstrado que isso os incomodava. O papai chegou a me oferecer ajuda nas buscas. Ele acha que é muito importante para uma pessoa conhecer suas raízes, mas eu recusei. Eu não conseguiria fazer isso, disse Marina, balançando a cabeça. Por dentro, os sentimentos se misturavam. A notícia havia sido desconcertante, mas agora, olhando para a filha,
Pedro havia entendido o quanto aquilo era importante para ele. Conhecer suas raízes. Precisava entender que genes carregava e que genes havia passado para ela. Decidi encontrar meus parentes biológicos. Só não sei quanto tempo vai levar. Será que vai dar? Marina assentiu. Claro, as chances eram pequenas, mas para ela também era muito importante conhecer os parentes de sangue do marido. Pedro tinha razão. Nas veias da filha corria o sangue dos pais biológicos dele. Pedro começou as buscas. Não compartilhava os detalhes com Marina para não a preocupar. Marina também não se intrometia. Estava de mãos cheias com o recém-nascido. Ela sabia. Assim que surgisse alguma novidade ou pista, Pedro certamente a contaria. Pedro foi à maternidade onde havia sido deixado. Conversou com a equipe que trabalhava lá desde aquela época. Estudou documentos, lançou perguntas nas redes sociais, vasculhou a internet em busca de qualquer informação. Nada deu resultado por muito tempo. Só relativamente recentemente, 3 anos atrás, quando Catarina havia acabado de entrar na primeira série, as buscas tiveram resultado. Pedro não encontrou a informação sozinho. Precisou recorrer a detetives particulares. Antes, ele nunca havia usado esses serviços. Não tinha dinheiro. A família não era pobre, não. Simplesmente sempre havia despesas mais urgentes e importantes. Mas quando Catarina entrou na escola, Pedro havia conseguido levar seus projetos a um novo patamar. A família havia prosperado. Agora podiam ser chamados de abastados. Marina se alegrava com o novo status. Era tão bom não precisar mais economizar e se privar de coisas agradáveis para as quais antes havia que juntar dinheiro. Já Pedro, tendo à disposição recursos livres, decidiu contratar detetives, bons, experientes, verdadeiros profissionais, e eles conseguiram chegar aos rastros dos parentes de Pedro, apesar de décadas terem se passado desde que a mãe o deixara na maternidade. Era um verdadeiro milagre. Foi assim que Pedro encontrou o avô, pai da mãe. Seu Constantino morava numa kitnet na periferia da cidade, que precisava de reforma. O velho havia abusado da bebida a vida inteira, o que havia marcado tanto sua aparência quanto sua saúde. Mas, estranhamente, seu Constantino tinha uma memória excelente. Ao saber que havia sido encontrado por um neto adulto, bonito, bem-sucedido, próspero, o velho resolveu aproveitar a situação. Marina não simpatizou com o velho desde o início. Ganancioso, pensando apenas em si mesmo. Ele não parava de bajular Pedro, tentando arrancar dinheiro dele por meios indiretos. E Pedro teria ajudado de qualquer forma, sem toda aquela enrolação. Seu Constantino contou a Pedro quem havia sido sua mãe. Ela se chamava Janaína. Ele a havia criado sozinho. Janaína engravidou pela primeira vez aos 18 anos. O pai ficou um pouco surpreso. Havia esperado isso antes. Criou a filha por conta própria. A mãe da menina desapareceu quando Janaína tinha 5 anos. Foi embora com mais um namorado, abandonando o marido e a filha, e sumiu. Viva ou morta. Por muito tempo, pai e filha não souberam. Anos depois, descobriram que a mãe e esposa fugitiva havia vivido por muito tempo numa cidade do interior do outro lado do país, tido vários filhos cujo destino permaneceu desconhecido e depois morreu num estado de embriaguez numa estrada, na volta da casa de uma amiga. Janaína seguiu firmemente os passos da mãe e do pai. Bebia, mal estudava na escola. Os professores a arrastaram até o 9º ano e a despediram aliviados, com um histórico cheio de notas baixas. Janaína não continuou os estudos, o que era previsível. Arrumou emprego, primeiro como vendedora, depois como faxineira, mas trabalhar não era do seu feitio. Logo encontrou outra fonte de renda. Os homens, sempre dispostos a passar um tempo com uma jovem bonita. E a vida da menina tomou um rumo completamente diferente. Bares, restaurantes, baladas, viagens. Os namorados de Janaína se revezavam numa velocidade vertiginosa. Ela estava muito satisfeita com essa vida, alegre, colorida e praticamente despreocupada. O pai não tentava deter a filha, tinha seus próprios assuntos e preocupações, e maçã
não cai longe da macieira. Seu Constantino quase se orgulhava de Janaína pela maneira como ela havia se arranjado na vida. Janaína raramente aparecia em casa agora, para dormir, para trocar de roupa. Às vezes sumia por semanas, às vezes por meses. Seu Constantino não se surpreendia com as aventuras da filha. A mãe de Janaína era assim, e ele mesmo também gostava da vida fácil. Apenas as circunstâncias e a idade o haviam prendido em casa. Um dia, Janaína desapareceu por quase meio ano. Foi embora, como a mãe dela certa vez, atrás de mais um namorado. Um caminhoneiro levou a jovem e simpática garota para muito longe, até sua cidade no interior. Janaína aceitou de bom grado o convite do rapaz. Afinal, ele ganhava bem, era generoso, a tratava com carinho. Seu Constantino já pensava que a filha havia saído do ninho de vez, mas não. Ela voltou depois de 5 meses, abatida, com hematomas antigos pelo corpo e uma barriga enorme. Janaína estava grávida. Descobriu-se que o caminhoneiro havia se transformado em casa, no interior. Não queria mais festas. Queria a casa arrumada, o almoço e o jantar feitos por Janaína e obediência total. A natureza de Janaína não era reformável. Ela discutia com o homem e fazia do seu jeito. Arrumava amigas parecidas com ela e fugia com elas de casa de vez em quando. Por isso o companheiro a punia. Da primeira vez que levantou a mão para ela, ela pensou que era um momento de fraqueza, mas as agressões continuaram. No final, Janaína fugiu para o pai, só que a barriga já estava grande. Janaína se preparava para ser mãe. Por algum tempo ficou em casa, quietinha como um rato na toca. Seu Constantino também estava inquieto. E se aquele homem furioso aparecesse? Aí os dois levariam. Mas, ao que parecia, o homem não tinha nenhuma intenção de buscar a namorada que havia fugido. Talvez até tivesse respirado aliviado com o fim da história. E depois vieram as contrações. Que Janaína deixaria o bebê na maternidade, ninguém duvidava. Ela simplesmente não estava pronta para ser mãe. Era nova, frívola, ávida por aventuras. Seu Constantino também não servia de babá para o neto, e não tinha o menor desejo de se envolver com fraldas e mamadas noturnas. O pai de Janaína sabia muito bem que a criança estaria melhor num orfanato, aos cuidados de adultos responsáveis. Ele próprio havia crescido num abrigo e sabia que não era vida fácil, mas ainda melhor do que ficar com um avô alcoólatra e uma mãe com a cabeça cheia só de farras. Janaína foi à maternidade antes do prazo. A dor a retorceu de repente, sem deixá-la respirar. Correu para o hospital. Por sorte, a maternidade ficava perto de casa. Chegou a tempo. Voltou naquela noite chuvosa com a barriga plana e os olhos brilhando, feliz e sem filho. Só havia pegado alguns documentos às pressas, embora não precisasse deles. Janaína nem passou a noite na casa do pai. Estava com medo, tremia enquanto arrumava as coisas. Ficava esperando que viessem atrás dela. Mas lá na maternidade, pelo jeito, não perceberam logo a fuga. O bebê, prematuro, estava sob os cuidados das enfermeiras numa ala especial, longe da mãe. Se estivesse junto dela, teria feito um escândalo que chamaria todo o pessoal. Mas a fuga de Janaína só foi descoberta de manhã quando o rastro dela já havia sumido. Pela manhã, a polícia apareceu no apartamento de seu Constantino. Procuravam Janaína, mas ela já havia ido embora há muito. Tinha fugido antes do amanhecer, depois de telefonar para alguém e avisar o pai que nunca mais voltaria àquela cidade. A polícia fez perguntas sobre Janaína. Ele garantiu que não a havia visto. A filha pediu que respondesse exatamente assim. Na maternidade, Janaína havia se identificado com um nome falso, mas não tinha ilusões. Alguém a reconheceria, alguém daria uma pista. A cidade era pequena e, de fato, os policiais demoraram pouco para descobrir quem era a verdadeira mãe do bebê abandonado. A questão de o avô assumir a guarda do neto nem chegou a ser levantada. Os policiais haviam visto tanto o próprio seu Constantino quanto as condições de sua modesta moradia. Que criança poderia ir para aquele lugar? Informaram apenas que a criança seria entregue à tutela do Estado.
Pediram que comunicassem caso Janaína aparecesse e foram embora. Seu Constantino não viu mais a filha desde então. Tudo aconteceu quase como com a mãe dela. Sumiu, ficou muito tempo sem dar notícias. E depois, anos mais tarde, o homem soube da morte dela. Uma briga bêbada na frente de um bar de beira de estrada. Ela se envolveu com uma desconhecida por um motivo trivial. As duas estavam embriagadas. Uma das participantes da briga foi presa, a outra enterrada. A notícia foi transmitida a seu Constantino por um policial, parte obrigatória do procedimento de notificação de parentes da vítima. A notícia abalou seu Constantino. Nem ele mesmo esperava que fosse tão difícil. Anos atrás, quando lhe contaram sobre a esposa, havia encarado com muito mais facilidade. Mas a filha era diferente. Não tinha dinheiro para viajar até a cidade distante e se despedir de Janaína. De onde tiraria? Seu Constantino não se dava ao trabalho de trabalhar. Ela foi enterrada às custas do Estado, em algum lugar no outro lado do país. Foi isso tudo que Pedro descobriu sobre suas raízes. Uma história triste. Marina sentia uma pena enorme do marido. Ele era tão culto, tão bem criado, educado por pessoas inteligentes e amorosas, e de repente descobria aquilo tudo, que na verdade tinha um avô, um velho que não havia conseguido criar a filha, que morava num apartamento decadente, e sonhava em tirar o máximo possível do neto que havia aparecido do nada. E Pedro tinha uma mãe que o havia abandonado sem pestanejar, em troca de uma vida fácil e de diversões duvidosas. A mãe já havia morrido numa briga de bêbados, e havia um pai em algum lugar, talvez ainda vivo. Mas esse homem não inspirava nenhuma simpatia. Era do tipo que levanta a mão para uma mulher grávida. Por mais que Janaína fosse quem fosse, ninguém merecia aquilo. Pois é, Pedro havia querido tanto conhecer suas raízes, mas era difícil imaginar que a informação sobre aqueles parentes pudesse trazê-lo alguma alegria. Mesmo assim, Pedro não se arrependia de nada. Parecia até mais tranquilo. Havia entendido, aceitado, se conformado. De vez em quando Pedro ia visitar o avô, levava mantimentos, acompanhava sua saúde, arrumava o apartamento. Sem essas visitas do neto, o lugar de seu Constantino teria virado um depósito de lixo há muito tempo. De fato, era nesse estado que estava quando Pedro apareceu pela primeira vez. Pedro gostava de conversar com o velho. Afinal, ele podia contar muita coisa sobre a mãe. À sua maneira, ele amava a filha. Só não pretendia mudar por causa dela, se disciplinar, trabalhar. Ainda assim, havia uma pena por Janaína nas histórias que contava, e isso tornava o avô um pouco mais humano aos olhos de Pedro. Para o dinheiro, no entanto, Pedro havia colocado um limite. Sabia que o parente biológico certamente beberia qualquer trocado, mas os mantimentos eram outra história. Pedro também levava o avô periodicamente ao médico, acompanhava a saúde do velho, literalmente o guiava de consultório em consultório. Isso Marina definitivamente não compreendia. Para que tudo isso? No seu lugar, eu ficaria bem longe dele. Marina não escondia o que sentia em relação ao avô do marido. Pedro, invariavelmente, suspirava e respondia: sangue chama sangue. Sim, seu Constantino era o único parente de Pedro, e mesmo assim Marina não conseguia entender o marido, mas respeitava a escolha dele. Para ela, era completamente indiferente quem eram os parentes de Pedro e que sangue corria nele. Ela via à sua frente um homem bom, inteligente e trabalhador e concluía: os genes não são o que importa mais. O que mais importa é a criação. A vida parecia ter voltado ao seu curso normal. Pedro e Marina trabalhavam. Catarina ia à escola. Havia festas em família, viagens juntos. Os três iam frequentemente visitar os pais adotivos de Pedro. Eles, aliás, reagiram com bastante tranquilidade ao fato de o filho finalmente ter encontrado um parente e soubesse algo do próprio passado. A gente também sabia muito pouco sobre eles, recordava a Dona Conceição. Só fatos dispersos. A menina entrou na maternidade sozinha, jovem, sem documentos. Não havia se consultado com médicos durante a gravidez.
As contrações começaram e ela caiu no colo da equipe de improviso e depois ainda fugiu. Mas claro, entendíamos que numa situação assim, a família daquela menina claramente não era das mais tranquilas. Mas nós não ficamos pensando muito nisso, entrou seu Antônio. Afinal, a criança tão esperada havia chegado. Nós estávamos felizes com ele, cuidávamos, aprendíamos a ser pais. Havia tanto carinho e amor nessas palavras que Marina não conseguiu conter um sorriso. Ela e o marido falavam sobre isso às vezes. Você teve sorte, Pedro. Uma sorte incrível, que ela te deixou na maternidade logo de cara, em vez de te levar para aquela vida desregrada. Você foi parar com pessoas tão boas. O que te esperaria naquela família? Marina passou a enxergar de outra forma as crianças claramente desamparadas que vagavam pelas ruas. Afinal, seu marido, o homem que ela amava, poderia muito bem ter crescido assim. A ideia de que Pedro seria uma pessoa completamente diferente não a largava. Ela tentava imaginá-lo como um marginal e não conseguia, de jeito nenhum. Isso não combinava com o Pedro que ela conhecia. Graças a Deus. Sim, tive uma sorte incrível, concordava Pedro. Marina sabia que o marido adorava os pais e lhes era muito grato por tê-lo encontrado, acolhido na família e criado com amor e carinho, criado com honradez e integridade. Era essa integridade que o fazia continuar a convivência com o avô, cuidar dele, como se sentisse alguma responsabilidade, e isso vindo de um homem que, em algum momento, havia serenamente abandonado o neto e a filha, afinal. Porque se seu Constantino, depois de ficar sem a esposa e sozinho com a pequena Janaína, tivesse se levantado, arrumado um emprego e sido um bom pai, o destino de Janaína teria sido bem diferente. Marina não sentia nada pelo velho além de nojo e desprezo. Pedro, ciente de tudo isso, continuava a cuidar dele. Quem mais vai cuidar? Respondia ele retoricamente quando Marina expressava sua incompreensão em voz alta. Ultimamente Pedro estava trabalhando demais. Ficava até tarde no escritório. Sentava na cozinha com o notebook de madrugada. Como hoje. Era seu dia de folga, mas trabalhava de cabeça baixa. Novos projetos interessantes, aparentemente. Marina não entrava nos detalhes. Não entendia muito do trabalho do marido de qualquer forma, e os detalhes também não lhe interessavam tanto. Marina se preocupava com outra coisa. Pedro parecia estar se afastando. Isso nunca havia acontecido antes. Primeiro, aquelas ligações constantes com alguém. Poderia ser trabalho, mas as chamadas aconteciam também de madrugada. Isso já parecia suspeito. Segundo, as viagens a trabalho estavam ficando frequentes demais. Pedro sempre podia ir a outra cidade por 1 ou 2 dias, às vezes uma semana, mas ultimamente as viagens eram excessivas. E o mais importante, Pedro estava claramente diferente naquela última semana. Marina o conhecia muito bem e enxergava que algo estava acontecendo na vida dele. Provavelmente algum problema no trabalho, no qual Pedro não queria envolver a esposa para não a preocupar. Ele enfrentava as dificuldades sozinho. Era muito típico de Pedro, e Marina se preocupava com o marido. Só que não conseguia arrancar uma palavra verdadeira dele. Estou só cansado. Muito trabalho ultimamente. É esgotamento, respondia Pedro. Vai ficar tudo bem. É uma fase. Vai passar e tudo vai voltar ao normal. O casal sempre havia sido honesto um com o outro. Desde o primeiro momento em que Pedro conheceu Marina, bem no meio do pátio da universidade. Eles estudavam em faculdades diferentes. Pedro havia ido visitar um amigo e esperava ele sair da aula. E então apareceu aquela visão maravilhosa. Era assim que ele descrevia a cena. Eu tinha muito medo de me aproximar de você, lembrava Pedro às vezes. Você sabe que eu era tímido. Tinha muito medo que você me mandasse embora de cara. E aí como eu ia viver? Mas Pedro havia se arriscado. Se aproximou, se apresentou. Ela gostou dele na hora, antes de tudo pela sua franqueza e sinceridade. Pedro não a havia decepcionado. Nunca havia mentido para a esposa. Marina confiava nele 100%. Mas agora ele claramente estava escondendo alguma coisa.
e isso era muito pouco parecido com o Pedro que ela conhecia. Voltando ao apartamento para pegar o remédio, Marina imaginava como o marido iria se surpreender e se alegrar ao vê-la. As meias-verdades eram meias-verdades, mas ela sentia e sabia. O marido a amava. Com certeza a amava, e sua aparição inesperada certamente o alegraria. Marina subiu as escadas até o 7º andar a pé. Não havia tempo para se exercitar, e os médicos haviam proibido esforços excessivos por causa do coração. Então as escadas eram o único equipamento de ginástica disponível, e Marina as usava com prazer. A mulher abriu a porta com sua chave e se esgueirou para dentro do apartamento. Queria se aproximar sorrateiramente do quarto de Pedro e aparecer de repente, mas Pedro não estava no quarto. Mal entrou, Marina ouviu uma risada feminina suave vindo da cozinha. Feminina. E a voz de Pedro. Ele estava contando alguma coisa baixinho e com ternura. Aparentemente era algo muito agradável, porque a mulher estava rindo alegremente. Marina parou. Pedro havia dito que trabalharia o fim de semana inteiro. Marina até havia sentido pena dele. Ela tinha planos tão agradáveis com as amigas. O marido não havia dito nada sobre receber visita. Omitiu. Por quê? A resposta se impunha por si só. Agora Pedro estava ali, na cozinha, com uma mulher que havia trazido para casa em segredo, aproveitando a ausência da esposa. Quem mais poderia ser aquela visita senão a amante de Pedro? O pensamento queimou Marina com um frio intenso. Aquilo não cabia na cabeça. Era algo incrível, fantástico, impossível. Mas como explicar de outro jeito aquela risada feminina abafada vinda da cozinha? Marina se agarrou a um pensamento mais tranquilizador. Talvez fosse uma colega de Pedro. Mas logo descartou a ideia. Pedro costumava se comunicar com os colegas à distância. Questões de trabalho eram perfeitamente resolvidas de forma remota. Não havia nenhuma razão para que colegas fossem até sua casa pessoalmente. Nunca havia acontecido. Restava uma única hipótese: uma amante. Lágrimas subiram aos olhos de Marina. O mundo desmoronava para ela bem naqueles segundos. Como assim? O ser humano mais próximo e querido, tão confiável, tão sincero. Em quem se pode confiar, se até Pedro, até ele, fez isso? Marina não sabia o que fazer. Ficar, ir embora, entrar na cozinha e exigir explicações, ou fingir que não havia visto nem ouvido nada. O destino decidiu por ela. Marina fez um gesto nervoso para afastar uma mecha de cabelo que havia escapado atrás da orelha. Seu gesto habitual em momentos de grande agitação, e o vasinho com flores secas que ficava sobre a mesinha do corredor caiu direto sobre o piso. Não quebrou, não, mas fez barulho suficiente. A conversa na cozinha parou imediatamente. Ouviram-se passos leves e apressados. Pedro saiu para o corredor. Marina, você já voltou? Os olhos do homem se arregalaram de surpresa, mas Marina não viu medo nem culpa no olhar dele. Embora, na sua opinião, um marido infiel devesse sentir exatamente isso. Está tudo bem? Esqueci o remédio, murmurou Marina. Ela batia os olhos desorientada sem entender ao certo o que fazer, o que dizer, como se comportar naquela situação estranha. Pedro ficou em silêncio. Ele também parecia desconcertado. Temos visita? Marina finalmente quebrou o silêncio. Ouvi uma risada feminina. Pedro, por favor, me explica o que está acontecendo. Pedro suspirou, baixou os olhos. Era visível que estava reunindo coragem. Claro que eu ia te contar tudo, mas mais tarde, quando eu mesmo entendesse melhor o que era isso, quando eu me acostumasse com a ideia. O coração de Marina afundou. Pronto. Como isso era banal. Palavras típicas de um marido infiel apanhado de surpresa. Então, a suspeita dela havia se confirmado. Quem está aí? Repetiu Marina, agora com um tom completamente diferente. A raiva justa havia entrado na voz. Quem está sentada na nossa cozinha? Quem é essa mulher? Pedro percebeu que a esposa havia entendido tudo e sacudiu a cabeça rapidamente, assustado. Não. Não é o que você está pensando.
Marina esboçou um sorriso amargo. Essa também era uma frase surrada de maridos infiéis. Até deu uma graça. E o que eu estou pensando? Marina, vamos até a cozinha. Você vai conhecer a Aline e vai entender tudo. Marina olhou para o marido com surpresa. Isso sim era novidade. Conhecer a amante do marido, imagina. Ela até ficou curiosa. É claro que Marina seguiu o marido até a cozinha. Esta é minha esposa, Marina. Pedro se dirigiu à mulher sentada numa cadeira perto da geladeira. A desconhecida claramente se sentia constrangida na presença da dona da casa. Havia estado rindo despreocupadamente um instante atrás. Agora parecia paralisada. Uma mulher bonita de meia idade, da mesma faixa etária de Marina e Pedro, cuidada, bronzeada, com cabelos castanhos longos e brilhantes e olhos verdes, quase felinos, do mesmo tom dos olhos de Pedro. Marina notou involuntariamente que os dois faziam um conjunto bastante harmonioso, e logo afastou esse pensamento. Esta é a Aline, apresentou Pedro. Eu havia imaginado o nosso encontro de outra forma. Tudo deveria ter acontecido de maneira bem diferente. Aline e eu estávamos exatamente discutindo isso quando você chegou. Sério. Marina não entendia nada. Então Pedro havia planejado um encontro entre Marina e aquela Aline. Mas para quê? O que fazia sentido nisso? Vejo que você tem muitas perguntas, sorriu Pedro. Eu queria fazer uma espécie de festa surpresa. A gente adora surpresas, você sabe. Mas já que não deu certo assim, tudo bem. Talvez seja como tinha que ser. Então, a Aline é minha irmã. Marina, que havia acabado de se recompor, sentiu o chão sumir de novo. Os ouvidos uniam, arrepios percorreram as costas. Prazer em conhecê-la. Aline finalmente sorriu. Era um sorriso bonito. Ao sorrir, apareceram nas bochechas as mesmas covinhas charmosas que Pedro tinha. De fato, aquela Aline realmente se parecia com Pedro. Então Marina acreditou na mesma hora. Eram irmão e irmã. O peso no peito se aliviou. Mesmo tendo desconfiado do marido por apenas alguns minutos, havia sido muito pesado. Agora tudo fazia sentido. Mas aquela verdade era muito inesperada, até avassaladora. Vocês são irmão e irmã, repetiu Marina. Que bom que vocês se encontraram. É quase difícil de acreditar, é um milagre. Para mim também demorou muito para acreditar, assentiu Aline. Mas estou muito feliz que aconteceu, porque não faz muito tempo os meus pais adotivos, morreram. Fiquei completamente sozinha. Família própria não deu certo. Não tínhamos outros parentes e, de repente, essa alegria, um irmão. Eu a encontrei, disse Pedro com um sorriso vitorioso. Desde que soube da existência dela, não me cabia mais no lugar. Procurei, não falei com ninguém nada. Não sei por quê. Acho que não queria preocupar sem motivo. Dizia que estava trabalhando, mas, na verdade, dedicava todo o meu tempo às buscas. Era importante para mim encontrá-la. E eu sempre senti que havia alguém no mundo. Minha alma gêmea. Entrou na conversa a Aline. Eu até tinha sonhos quando criança sobre um menino de olhos verdes. Muitas vezes, quase toda a noite. A gente brincava, conversava, e hoje eu vi as fotos de infância do Pedro e entendi que era exatamente ele esse menino. É incrível e inexplicável. Eu não sonhei com isso, sacudiu a cabeça Pedro, mas as mulheres têm uma intuição mais desenvolvida. Vocês são mais sensíveis às coisas sutis. Então a Aline sempre soube que eu existia em algum lugar. Como vocês se encontraram? Marina se sentou numa cadeira. O que estava acontecendo não cabia na cabeça. O primeiro choque ainda não havia passado, mas Marina já começava a sentir alegria. A alegria de ver dois entes queridos se reencontrando. Ah, é uma longa história, sorriu Pedro. Eu tentei de tudo. Fiz busca em sites de localização de pessoas, encontrei e estudei documentos médicos antigos. Conversei com pessoas que foram testemunhas desses eventos. Muitas já não estavam mais neste mundo, outras eu não conseguia encontrar. Mas apareceu uma senhora idosa que havia trabalhado como auxiliar na nossa maternidade. Ela me deu uma boa pista. Soube para qual cidade haviam levado a Aline
quando sua família adotiva a buscou. Até os detetives particulares não conseguiram resolver isso. Só desperdicei tempo e dinheiro com eles, mas eu consegui. Ele começou a publicar nos grupos do Facebook da minha cidade, continuou a história Aline. Eles involuntariamente completavam os pensamentos um do outro, como se os longos anos de separação não tivessem existido, como se irmão e irmã tivessem crescido juntos. De tão profundamente, um sentia o outro. Simplesmente assim, na sorte? Surpreendeu-se Marina. É, sorriu Aline. As chances eram poucas, mas era preciso fazer alguma coisa. Os detetives particulares não conseguiram nada. Ninguém sabia das pessoas que me adotaram. Nenhum detalhe. Os documentos haviam sido destruídos. Sem eles, o rastro se perdia. Se não fosse aquela auxiliar, que por acaso soube para onde haviam levado a menina da dupla de gêmeos, talvez nunca tivéssemos nos encontrado. Dupla de gêmeos. Surpreendeu-se Marina de novo. Era uma informação nova e muito interessante. Então o marido tinha não só uma irmã, mas uma irmã gêmea. Sim, somos gêmeos, confirmou Aline. E eu não disse isso, encolheu os ombros Pedro. Perdi um detalhe tão importante. É tão meu. É tão seu, sim, confirmou Marina. Enfim, ele publicava nos grupos do Facebook da minha cidade. Voltou a assumir a iniciativa Aline. Descrevia sua história de forma simples e sincera. E eu havia esbarrado nela antes, quando minha mãe adotiva ainda estava viva, mas não dei importância porque na época ainda não sabia que não era filha biológica dos meus pais. Minha mãe me contou isso só antes de morrer, há pouco tempo. Ela queria guardar segredo para sempre, mas no final mudou de ideia. Achou que eu tinha direito de saber a verdade sobre mim mesma. Dizer que fiquei surpresa é pouco. Acho que quanto mais velho você é, mais pesada é uma informação assim, balançou a cabeça Pedro. Para mim disseram quando eu ainda era adolescente. Fiquei surpreso, mas o mundo não desmoronou. Para mim, desmoronou, admitiu Aline. Demorei muito para assimilar esse pensamento. O papai já havia morrido alguns anos antes. Era ele quem não queria que eu soubesse a verdade. Minha mãe também foi logo depois da confissão. Fiquei sozinha, sabendo que havia em algum lugar do mundo parentes meus. Meus pais biológicos, talvez irmãos ou irmãs. Parece que sempre senti isso, mas só percebi de verdade quando fiquei sozinha. Eu ia atualizando minha publicação naquele grupo, disse Pedro. E ela acabou aparecendo no feed justamente no momento em que a Aline, que havia tropeçado nela por acaso, já sabia a verdade sobre si mesma. Mandei mensagem para ele na hora. Sorriu radiante Aline, sem hesitar um segundo. Minha amiga ficou preocupada. Disse que eu devia ser mais cuidadosa, que talvez fosse mais um golpe qualquer. Mas o coração já me dizia, não é nada disso. Essa pessoa é de verdade meu familiar. A gente trocou mensagens primeiro, continuou Pedro. Ia compartilhando detalhes e os dois ficando cada vez mais convictos de que éramos irmão e irmã. Para ter certeza, claro, fizemos um exame de DNA um pouco depois. E ele confirmou 100% o parentesco. É uma história simplesmente incrível. Aline trocou um olhar com o irmão. Se fizessem um filme, o público diria que isso não existe na vida real. Estou ansiosa pelos detalhes, exclamou Marina. O que exatamente aconteceu? Por que vocês acabaram em famílias diferentes e não sabiam nada um do outro? Pelo que eu sei, irmãos e irmãs não costumam ser separados. Costumam ir para a mesma família. Hoje em dia é assim, concordou Pedro, e nem sempre é bom para as crianças. Imagine, 5, 7 irmãos num orfanato. Quantas famílias estariam dispostas a acolher todos de uma vez? Por outro lado, pessoas da mesma família deveriam ao menos se conhecer, disse Aline. Não sei nem o que seria melhor. Em todo caso, a gente não escolheu na época, suspirou Pedro. Foi o que aconteceu. Fomos para famílias diferentes. Acho que o melhor agora é eu contar tudo do começo, Marina. Por favor. E Pedro começou seu longo relato, reunido com tanto esforço, pedaço por pedaço, contando sua história surpreendente e extraordinária.
A fútil e descuidada Janaína não tinha nenhuma intenção de ter filhos. Para que isso tudo? Ao fugir do companheiro com quem a vida havia se mostrado muito menos alegre e despreocupada do que parecia no começo, ela foi direto a uma clínica ginecológica. Lá esperava uma grande decepção. Primeiro, a gestação estava avançada demais. Nenhum especialista topava interromper. É crime, disse a médica a uma Janaína transtornada, num tom que deixava claro. Não havia como abrandar, convencer ou subornar. Segundo, durante o exame, a médica imediatamente suspeitou de gravidez gemelar, pelo batimento cardíaco e pelo tamanho da barriga, que não correspondia ao prazo. O ultrassom logo a seguir confirmou o fato incômodo para a futura mãe. Não era um bebê, eram dois. Era por isso que havia tanta náusea por tanto tempo. Era por isso que a barriga crescia tão depressa. Janaína estava com raiva dos filhos que não a deixavam aproveitar a vida. Quem ia querer uma mulher naquele estado? Você está esperando gêmeos, um menino e uma menina, anunciou a ultrassonografista, deslizando o aparelho sobre a barriga de Janaína. Isso não é possível, reagiu a futura mãe. O pai deles não é rei nenhum, é um caminhoneiro comum e ainda por cima um idiota. Gêmeos, um menino e uma menina, repetiu a profissional com um sorriso. Muita gente sonha com isso. E eu daria de graça essa felicidade, confessou Janaína. Depois disso, ela ouviu um longo relato da ultrassonografista sobre as pacientes que ela encontrava todo dia. Mulheres que faziam de tudo para engravidar, mas não conseguiam. Tentavam, pagavam fortunas, suportavam procedimentos caros e dolorosos, se desesperavam, esperavam, choravam no travesseiro à noite. Passei por tantas histórias dessas aqui e você não valoriza essa dádiva. É triste de ver. Para mim é uma desgraça, resmungou Janaína. Ela estava firme no propósito de se livrar da gravidez indesejada. Queria, como antes, ir a bares, se divertir, conhecer homens novos, viajar. Com grávida, ninguém olharia duas vezes. A barriga havia transformado o corpinho ágil de Janaína em algo informe e pesado. Janaína foi algumas vezes a uma benzedeira conhecida na cidade por resolver esse tipo de problema. A velha, a princípio, recusou. Afinal, eram gêmeos e já estava tarde demais. Mas no fim concordou, mediante pagamento. É claro que Janaína pediu emprestado a uma amiga, prometendo devolver o dobro. Por 2 dias seguidos, a benzedeira fez Janaína beber chás amargos de ervas e recitou sobre ela coisas estranhas, rezas ou feitiços. No 3º dia, mandou Janaína embora, dizendo que aquelas crianças precisavam nascer. Esse era o destino delas. Não ia carregar esse peso na consciência. Dizia que havia tido um sonho que esclareceu tudo. Nada deu certo. Mas, a julgar pelos fatos, o chá de ervas produziu algum efeito, porque algumas semanas depois, muito antes do prazo previsto no hospital, Janaína foi tomada por uma dor repentina e lancinante. Vinha e voltava. Janaína entendeu. Precisava ir ao hospital. Na maternidade, Janaína se identificou com um nome falso. Disse que não tinha residência fixa, que havia chegado àquela cidade por acaso, de passagem. Pretendia procurar emprego. E aí aconteceu isso. As contrações vieram. Isso explicava a ausência de documentos. Ela não estava em acompanhamento pré-natal, não havia consultado médicos, havia morado por muito tempo em outra cidade. Poucas pessoas sabiam do seu regresso. Por isso Janaína esperava, e não sem fundamento, que tudo ficasse em segredo. Daria à luz, deixaria o bebê e fugiria para bem longe dali. Ficaria em silêncio por algum tempo, e depois, longe do torrão natal, levaria finalmente aquela vida com que sonhava. Bastava se livrar da barriga. Na maternidade, não lhe negaram ajuda. Isso ela sabia desde o começo. Seria assim. As crianças foram recebidas e levadas para a UTI neonatal. Os bebês, apesar da prematuridade, nasceram em bom estado de saúde. A equipe médica informou a recém-tornada mãe. Era o protocolo. A Janaína, de todo jeito, o destino do filho e da filha não interessava muito.
Saudáveis, não saudáveis. Que diferença fazia, se não era ela que ia cuidar deles? Na cabeça de Janaína, já havia um plano. Passaria uma noite na maternidade, recuperaria as forças, ficaria mais um dia. Por precaução, caso algo não estivesse bem com a saúde. Na noite seguinte fugiria. Na ala, havia uma enfermeira de plantão. Mas o que era isso para Janaína, se o quarto ficava no primeiro andar? Esperaria as outras pacientes adormecerem e sumiria. A roupa, em vez do camisolão do hospital, a previdente Janaína pegaria com antecedência no depósito. Ela havia visto, guardavam lá todo tipo de roupa das pacientes. Pegaria o que servisse, simples assim. Janaína não chamava a atenção, se comportava como qualquer outra paciente. Até perguntou pelo estado das crianças e foi uma vez à UTI com uma auxiliar para ver os gêmeos. Até ensaiou um sorriso ternurento para a acompanhante. Na verdade, aquelas duas criaturas minúsculas e enrugadas, avermelhadas, não despertaram na jovem mãe sentimento algum. Aliás, todos os bebês daquela ala pareciam iguais a ela. Só diferiam um pouco no tamanho, mas eram todos idênticos, feios e desagradáveis. A auxiliar parece ter notado algo, apesar dos esforços de Janaína. Você teve sorte, menina. Suas crianças são lindas. Sei do que estou falando, já vi muitos bebês, dizia ela, olhando fundo nos olhos de Janaína. Valorize essa dádiva, cuide deles. Você é muito sortuda, filho e filha de uma só vez. Sim, sim, acenava Janaína, esforçando-se para parecer feliz. A alegria de verdade estava presente, mas não por ser mãe de dois bebês maravilhosos, e sim porque finalmente não havia mais aquela barriga estúpida e cansativa. Logo, muito logo, a vida de Janaína voltaria a ser a mesma. Poderia se divertir, se apaixonar e fazer os outros se apaixonarem por ela, tirar da juventude e da beleza tudo o que fosse possível. Janaína não tinha intenção de estragar a vida com uma maternidade precoce. Os pais dela, aliás, também não tinham se preocupado muito com ela. E esses, seus gêmeos, quem sabe eles teriam sorte. Seriam adotados por mulheres que sonhavam com filhos, mas não podiam tê-los. Quantas histórias assim ela havia ouvido durante a gravidez. Que fossem, portanto, ela não precisava deles. Como Janaína planejou, assim ela fez. Esperou a noite chegar e se mandou. Passou rapidinho na casa do pai, pegou as roupas e pediu que, se alguém fosse perguntar por ela, não dissesse que ela havia aparecido. Ele garantiu que faria isso. Estava bêbado como sempre. O destino dos filhos de Janaína não o interessava muito. Mas a filha, seu Constantino, amava à sua maneira. Vai e não se preocupa, ninguém vai saber. Viva e aproveite. Era o conselho paterno. Janaína gostou. Era exatamente o que pretendia fazer. Janaína trocou para seu jeans, camiseta e tênis. A roupa retirada da maternidade foi parar num saco de lixo. Um papel que havia saído por acidente da maternidade, ela deixou sobre a mesa. Seu Constantino, por alguma razão, não jogou o documento fora. Ele tinha um respeito particular por esse tipo de papel. Dobrou a folha com cuidado e a enfiou no álbum de fotos, embaixo de uma fotografia. Nunca se sabe. Podia ser útil. Janaína nem pernoitou em casa. E se lá no hospital percebessem e viessem procurá-la? Não queria correr esse risco. Foi direto à rodoviária e comprou passagem no primeiro ônibus. Quanto mais longe dali, melhor. Quanto mais rápido esquecer tudo ligado àquela história desagradável. E as crianças, naquele mesmo momento, dormiam tranquilamente em suas incubadoras na UTI. Estavam lado a lado. Sentiam o hálito um do outro, o calor um do outro. E com isso, os dois ficavam tranquilos. Ainda não sabiam que muito em breve o destino os separaria por longos anos. A menina, Aline, foi adotada quase imediatamente. Uma funcionária da maternidade era amiga íntima dos futuros pais adotivos da bebê. A mulher sabia muito bem o quanto aquele casal sonhava com filhos. Era uma família muito boa e abastada de outra cidade. Ele era um empresário bem-sucedido. Ela, dona de casa, ex-professora do ensino fundamental.
Tudo era perfeito naquela família, exceto uma coisa. Deus não havia lhes dado filhos. O casal tinha dinheiro e, portanto, recursos para os melhores tratamentos. Só que tudo era em vão. A funcionária do hospital, grande amiga da futura mãe de Aline, sabia que o casal sonhava com uma menina. Saudável, bonitinha, uma princesinha. Eles até prometeram uma recompensa por informações sobre bebês abandonados. E então surgiu a oportunidade. Na maternidade havia aparecido uma bebê maravilhosa. Minha mãe me contou que de início não sabia que eu era gêmea, disse Aline baixinho. Ninguém lhe disse que eu tinha um irmão. Era de uma menina que se tratava. Foi essa menina que lhe ofereceram. Meu pai tinha conexões e dinheiro, então a burocracia foi contornada facilmente. Mamãe disse que, se soubesse do meu irmão, teria levado os dois sem pensar. A gente teria crescido junto. Mas a amiga só contou para minha mãe que eu era gêmea muito tempo depois, quando já éramos adolescentes. E claro que encontrar o menino da dupla já seria difícil. Além disso, meus pais não queriam que eu soubesse que não era a filha biológica deles, e para isso precisariam me contar toda a história. E a mim me levaram já do orfanato, para onde eu fui depois da maternidade, continuou Pedro. Passei bem pouco tempo no abrigo de bebês. Meus pais me buscaram depois de uma semana. Eles também não sabiam que eu tinha uma irmã gêmea. Se soubessem, certamente teriam me contado quando eu crescesse. Mas eu não entendo. Marina olhou para o marido. Se ninguém sabia nada, nem o seu avô, pelo que percebi, como você descobriu que tinha uma irmã gêmea? Pedro sorriu. Aqui entrou o acaso. Pode-se dizer que foi pura sorte. Pedro visitava seu Constantino com frequência. Levava mantimentos, acompanhava a saúde do velho, arrumava o apartamento. Sem essas visitas, a moradia de seu Constantino teria virado um depósito de lixo há muito tempo. De fato, era nesse estado que estava quando Pedro apareceu pela primeira vez. O homem gostava de conversar com o avô. Afinal, ele podia contar muita coisa sobre a mãe. À sua maneira, ele amava a filha. Só não queria mudar por causa dela, nem se disciplinar ou trabalhar. Ainda assim, nas histórias que contava havia uma pena por Janaína, e isso tornava o avô um pouco mais humano aos olhos de Pedro. Seu Constantino também tinha um gordo e velho álbum de fotos de família, uma mistura de imagens de diferentes épocas. Pedro olhava com interesse para os rostos daquelas pessoas, seus parentes. Tinha especial interesse pelas fotos da mãe. Nas imagens, sorria uma jovem de dentes brancos. Fotos de uma Janaína mais velha. Seu Constantino não tinha. Bonita, desinibida, convicta de que logo o mundo estaria a seus pés. Nos traços de Janaína, Pedro reconhecia muito de si mesmo. Verdade que o povo diz: sangue não é água. Pedro muitas vezes pensava no que teria sido de Janaína se ela tivesse parado numa família boa e sólida, como ele e Aline. Com certeza teria estudado, tido uma boa criação e levado uma vida feliz, tranquila e correta. Mas com um pai assim, sem a presença da mãe, o que mais poderia ter dado certo? Um dia, Pedro sentiu sob uma das fotos de Janaína uma espessura diferente. Aconteceu por acaso. Tinha o álbum nas mãos incontáveis vezes e nunca havia percebido, e de repente os dedos sentiram algo embaixo da foto. Sem pensar muito, o homem retirou de dentro um documento amarelado pelo tempo, datado do mês e ano do seu nascimento. A informação lida a princípio não cabia na cabeça. Mãe, nome falso, criança do sexo masculino, peso 2.800 gramas. Criança do sexo feminino, peso 2.500 gramas. Pedro já sabia pelo avô que Janaína havia se identificado na maternidade com um nome falso. Nisso não havia nada de surpreendente, mas o que o deixou estupefato foi o registro de duas crianças. Pedro foi imediatamente pedir explicações ao avô. O velho já havia bebido de manhã, mas ainda se encontrava num estado em que era possível ter uma conversa minimamente coerente. Lembro desse papel. A Janaína trouxe por engano da maternidade e eu, por algum motivo, não joguei fora. Escondi atrás de uma foto. Achei que talvez um dia fosse útil para ela. Mas o que estava escrito não li com atenção.
Ou seja, foi a própria Janaína que trouxe esse documento, confirmou Pedro. É o documento dela? Ela trouxe, mas dela, não sei. Como eu ia saber? Mas vocês não perguntaram a ela o que havia nascido? Neto ou neta? Talvez ela mesma tivesse dito. Por favor, tente lembrar. Seu Constantino franziu a testa, transportando-se mentalmente para aquela noite distante, e então sentenciou. Não falamos sobre isso. Não havia tempo. A Janaína estava com muita pressa. Tinha medo de que fossem atrás dela e a obrigassem a ficar com a criança. E ela não queria nem ouvir falar nisso. Então não, eu não sabia, até você me encontrar, que havia um neto. Parece que a Janaína tinha gêmeos. Pedro enfiou o documento sob o nariz do velho. Não estou enxergando nada. Os olhos estão muito fracos, disse seu Constantino. Mas gêmeos podia ser. A Janaína era magra como um palito e a barriga era enorme. Será que eram mesmo gêmeos? Pedro não tinha certeza absoluta. O documento que Janaína havia levado por puro acidente da maternidade poderia ser de outra pessoa, a vizinha de quarto, talvez houvesse deixado o papel sobre a mesinha de cabeceira. Mas quanto mais Pedro refletia sobre tudo aquilo, mais claramente compreendia. Ele tinha uma irmã gêmea, e era obrigado a encontrá-la. No começo eu nem sabia por onde começar, admitiu Pedro, mas não conseguia pensar em mais nada. Não contava nem para você, Marina. Não queria te sobrecarregar. Ficava procurando sozinho. E agora estamos juntos, sorriu Aline. Nem consigo expressar o quanto estou feliz por ter um irmão agora. E você é a esposa do meu irmão. E ainda tenho uma sobrinha, a Catarina. Mal posso esperar para conhecê-la. Isso é um milagre, um sonho que virou realidade. A Catarina também vai ficar muito feliz, assentiu Marina. Sabe no que eu estava pensando agora? Em quê? Perguntaram Pedro e Aline ao mesmo tempo. Se entreolharam e riram. Não era a primeira vez que falavam assim juntos. Era engraçado e encantador. A gente deveria viajar todos juntos para a praia, descansar, relaxar, se conhecer melhor. Acho que todos nós merecemos essas férias maravilhosas. Que ótima ideia, disse Aline de coração. Você é incrível. É exatamente o que precisamos agora, brilhou Pedro. Esperamos a Catarina voltar do acampamento e partimos,